Olá! Testamento ou doação em vida? Qual a melhor opção? Bom, gente, é um assunto muito pessoal, mas como advogada eu penso que o testamento. Porque com ele você tem a oportunidade de se arrepender, né? Se trata de uma expressão de última vontade, ele pode ser revogado, pode ser feito outro. Já a doação em vida, ela é irreversível. Se for fazer, é bom que seja sempre com usufruto. Porque algumas vezes a pessoa doa o bem, fica sem ele e acaba envelhece sem nada. Então, fazendo a doação com o usufruto, assim a posse daquele bem, ele só vai para a pessoa beneficiada realmente após o falecimento do doador, o usufrutuário, né? Que até lá usufrui literalmente do bem normalmente. E se quem recebeu a doação com usufruto vier a falecer antes, o bem retorna de propriedade de quem doou. Já sobre o testamento, né? A gente tem aí 3 espécies. A gente tem o testamento público, feito no cartório de notas, particular, que eu escrevo até de próprio punho, chamo 3 testemunhas que podem assinar comigo. E o cerrado, que é aquela famosa surpresinha, mais para filme, né, de novela. O cartório, o tabelião muitas vezes nem fica sabendo o conteúdo, ele só registra, coloca barbante, sela, é bem tipo novelinha mesmo, fica aí em casa. Todos são válidos, porém a maior segurança tá no testamento público, né? Já que é muito mais difícil dele ser anulado posteriormente. O particular e o cerrado, além de tudo, eles podem sumir por aí. Tem que ter essa compreensão, então, né? Para que isso não seja anulado pós-morte. Então tem que ser bem feito, bem direitinho. Então, mesmo com o testamento público, é obrigatório ainda iniciar um inventário, né? Para regularizar a situação dos bens. Vai ser mandado oficiar alguns distribuidores para saber se há ou não testamento público. Se tiver, automaticamente o distribuidor vai comunicar aí a juíza ou juiz, né, que existe um testamento, para que todos ali saibam e entendam a situação. É importante ainda ressaltar um aspecto interessante da doação. O valor todo ele não pode ser doado, vai depender aí do regime de bens do casamento, né? A regra, o regime parcial de bens, o cônjuge e o companheiro têm direito à meação, o famoso meeiro, direito a 50% de todo o patrimônio, né? E além de meeiro ainda, o cônjuge sobrevivente ele será herdeiro também, concorrendo aí, dividindo o patrimônio com os demais herdeiros legítimos. Os herdeiros legítimos, que é a famosa legítima, né, são os herdeiros obrigatórios, que são os filhos, os netos. Se não tiver, são pais, avós, depois os colaterais. Um exemplo aí, se eu tenho 1.500.000 seria do cônjuge. Aí você pode doar metade do que você tem. Ou seja, você ficaria com 500.000. Então você só pode doar os 250. Não tendo, você pode deixar toda a metade do que você tem hoje para quem você quiser. Sobre os impostos, né? A doação em vida, ela é como se fosse uma escritura pública. Então, ocorre a transmissão aí inter vivos. O valor é calculado pelo próprio tabelião. E o testamento, ele também é válido dizer, né, que não há limite para ser testador. A idade, a partir de 16 anos em diante, pode ser testador normalmente. Então, não é a partir de 18, é a partir de 16. Os tabeliões costumam chamar o testador em particular, geralmente quando tem muita idade a pessoa que vai fazer o testamento, para conversar, né? Porque provavelmente alguém pode vir aí no futuro alegar insanidade nisso. O tabelião ele pode pedir laudo, documento médico, enfim, vai depender muito do tabelião mesmo. Por isso é muito importante verificar todas as regras, acompanhar com um profissional direitinho, para que não seja futuramente anulado esse documento tão importante. A primeira coisa que o juiz pede quando se alega que há um testamento é uma certidão do Colégio Notarial do Brasil, justamente porque eu posso fazer um testamento no Rio e de repente eu vim morar em Sergipe, por exemplo, e fazer um outro lá, um revogando o outro, né, ou complementando. Então esse colégio notarial vai dizer quantos testamentos você fez, em quais estados, qual que está valendo. Isso vai ser acompanhado antes até do inventário mesmo. Por fim, vale lembrar, né, que mesmo com o testamento,
O prazo para iniciar o inventário sem o pagamento de multa do ITCMD é de 2 meses após o falecimento do proprietário dos bens. Bom, espero ter esclarecido aí um pouquinho. Tchau!